Alô pessoal, um abraço para todos, uma ótima e maravilhosa quinta-feira, hoje, dia 10 de julho de 2025. E aqui estamos nós num clima agradabilíssimo, num frio muito gostoso, bem nosso, bem nordestino, né, nessa época do ano. E aí nós temos mais uma semana com aquele friozinho bem interiorano. O bom de tudo isso é que nós estamos avançando, né, entrando aí já para o 7º mês, já estamos no 7º mês do ano de 2025. O tempo realmente ele corre assustadoramente, passa rapidamente. E nós vamos, no meio de tudo isso, juntando, né, tudo quanto é de desejo de mudança, de melhorar, de seguir em frente e de fazer com que as coisas deem certo. Eu fico aqui muito preocupado com o que nós estamos vendo na estrutura em que todos os seres humanos, né, eles levam sempre para o caminho da dificuldade, da destruição total. E quando nós falamos isso, as pessoas já pensam no fim do mundo, no fim de tudo, né? Ainda não são o começo das dores, o começo do começo do começo. A gente vai ainda passar por um processo muito forte. Assim diz a Bíblia, assim diz o livro dos livros, a palavra divina. Uma das coisas preocupantes que sempre está afligindo o ser humano é esse descontrole desse clima, dessa situação que nós vivemos. Mas é lógico, é óbvio, não tem como nós fugirmos da realidade. Se nós vivemos eternamente provocando, né, e fazendo o errado com o planeta, vamos nos dar mal. Não tem, é a lei do retorno. Por quê? Porque tenta-se fazer um trabalho de esclarecimento, de informação. Esse trabalho ele não é feito como deveria ser e como se compromete as autoridades. E assim nós vamos caminhando para esse desespero, para esse caos que é essa situação que todos nós estamos passando, que é a mudança do clima, né? Rios transbordam, enchentes, avalanches, um local mais quente, outro frio ao extremo, o outro frio onde não era para estar tão frio assim. Mas o que nós tiramos de tudo isso são situações provocadas por nós mesmos, seres humanos, por erros que repetidas vezes nós fazemos, nós provocamos, nós realmente estamos sempre na linha de frente para essa autodestruição. Eu, às vezes, com o conhecimento que eu tenho, pouco conhecimento ou nenhum conhecimento, e me assusto ao ver tantas promessas, tantas oportunidades de melhorar e não melhoramos, né? Vários encontros, vários debates, várias discussões, vários acordos, né, assinados no decorrer dessa trajetória de melhorar as condições climáticas do planeta, porque se usa muitas frases bonitas e com efeito, em vez de realmente atacar e
procurar desenvolver o que é mais óbvio, o que é mais prático. O que teria de ser feito? Cada país no planeta ter o seu posicionamento em cuidar, né, desse tão importante ponto para a saúde das pessoas, para termos mais qualidade de vida e para o nosso maravilhoso planeta Terra poder fazer com que se busque, né, um futuro melhor para aqueles que estão aí jovens, se preparando para a vida, descobrindo a vida, aprendendo em busca de aprendizado, e isso é uma prioridade. Mas nada é feito, né? A gente vê países que não se preocupam com o clima, vão às reuniões internacionais, os encontros, né, como essa que está vindo aí lá na Amazônia, e tem grandes líderes políticos, pessoas de porte financeiro avantajado, de uma estrutura financeira de alta potência. Tem que rir para não chorar. E não resolvem. Não resolvem porque não querem, né? É uma busca incessante, é um desejo anormal pelo dinheiro, pela ganância, por querer ter, sempre querer mais, sempre em busca de mais, sempre estar pensando no fator financeiro e, na realidade, no resultado de tudo, não resolve. Não resolve porque se o fator financeiro resolvesse, já tinham mudado as condições climáticas do planeta. E um desejo contínuo, né, é maravilhoso, é muito lindo, é muito importante, é querer sempre estar referindo-se sobre a Amazônia, sobre o que é nosso, né? Pedaços da Amazônia são aí vislumbrados por grandes países. Por que isso, hein? Que estranho. Se são países de primeiro mundo, por que almejam tanto, né, essa tão desejada floresta, o pulmão do mundo? Ah, meu povo brasileiro, são tantas coisas que a gente tem para comentar, para discutir, que com certeza nem se nós fizéssemos um dia inteiro de debate, uma semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro de debates, iríamos ter tempo para colocar em tantas discussões sobre as condições climáticas desse país e do desejo dessa gente que quer e deseja, né, tanto investir na Amazônia. Essa situação toda, esse mundo desvairado, eu volto a repetir, quanto a essas condições climáticas, é porque os países eles não fazem a lição de casa. Sabe fazer a lição de casa que a professora do passado nos dizia, olha, a lição de casa tem que ser feita, amanhã nós vamos fazer uma revisão. Então, alguns fazem a lição de casa e outros não. E hoje, atualmente, nenhum está fazendo a lição de casa. Nenhum. Porque é muitas discussões, muitos acordos assinados e nada colocado em prática. O problema do lixo
que toma conta dos rios, o problema dos grandes lixões, que são realmente parece assim uma coisa insolúvel, não tem solução. E o que a gente vê aí são rios poluídos, áreas de mata tomada conta de plástico, de lixo, de coisas jogadas pelos seres humanos, mal educados, desrespeitosos, pessoas que não têm o mínimo de sensibilidade com o que nós estamos vivendo. Claro que o planeta sempre terá o seu ritmo de vida, a vida segue o curso natural, como os rios seguem os cursos naturais, e sempre desalgam no mar, sempre vão desaguar no mar. Esse problema que vive hoje, né, o mundo com esse lixo que sempre produzimos e não sabemos o que fazer, ou sabemos o que fazer e não cumprimos aquilo que é para cumprir, que é para ser feito, tem trazido inúmeros problemas, problemas de saúde, problemas de destruição de riachos, de lagos, enfim. As grandes cidades, como São Paulo, os esgotos continuam a céu aberto, no interior também. Fala-se num grande investimento sobre saneamento básico, porque tem que ter investimento, porque tem que ter. Eu disse aqui outro dia, e outras vezes, em alguns comentários que faço, e que na realidade não sou o dono da verdade, nem nunca serei, pelo menos eu quero continuar assim, em ver muitos absurdos pelas estruturas governamentais, como você fazer o saneamento básico depois que colocar a pavimentação, depois que colocar o paralelepípedo, depois que colocar o asfalto, aí vai ter que picotar toda aquela estrutura para colocar o saneamento básico. E por que não fazer um projeto antes para colocar o saneamento antes de colocar o paralelepípedo e depois o asfalto? É porque, na realidade, não se pensa em fazer as coisas na sequência e como deve ser feita. Um dos grandes absurdos desses homens públicos é que eles, na verdade, eles querem primeiro ver o resultado, eles querem primeiro ver a euforia e a explosão da população pelo benéfico feito de ter colocado a pavimentação, o asfalto primeiro, aí depois vem a necessidade do saneamento básico. Nesse ritmo nós vamos, nesse comportamento nós estamos, descontrolado, sem um prumo, né, como diriam os mais velhos, e essa corrida louca pelo dinheiro, pela potência em equipamentos bélicos, né, investimentos absurdos com balas, com bombas, com aviões, com armamento, tanques de guerra, armas de grosso calibre. E onde nós vamos parar? Há sempre um capitalismo louco, inacreditável, inacreditável. E parece que quando as coisas tendem a se resolver, não se resolvem porque o outro país arruma armamento para o outro que está em guerra, o outro que está em guerra pede apoio às grandes
estruturas mundiais para investir mais em helicópteros, em aeronaves. E assim a gente vai tocando esse samba do crioulo doido nesse planeta Terra, que nós abusamos, né? Que nós realmente o destroçamos e depois, mas acontecem enchentes, pessoas morrem, maremotos, terremotos e tal. Lógico que toda a estrutura, quando ela é mexida, quando ela várias vezes mudadas, né, de posicionamento, vai haver um erro, vai haver algo que vai trazer problema naquela construção. E assim fazem com o planeta, né? A Mãe Natureza é sábia, ela renasce todo dia, toda hora, todo instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada, né, milésimos de segundos, e a vida realmente vai fluindo e as coisas vão acontecendo e tal. Mesmo com toda a estrutura de educar a raça humana a fazer o certo, não agimos corretamente, não cumprimos com aquilo que é realmente para ser cumprido, para ser colocado em ordem. E assim nós vamos pagando caro. Caro pelos nossos erros, caro por falta de respeito à vida, à natureza, caro, vamos pagando cada vez mais, a cada instante, a cada dia, por tudo aquilo que nós realmente sempre estamos vendo que está errado e continuamos fazendo errado, continuamos destruindo. E por que reclamar? Está muito frio, está muito quente, está tudo tão difícil. Porque simplesmente somos nós que nos embrenhamos nessa selva de erros, nesses erros gritantes, nesses absurdos que nós vemos feitos pelas grandes autoridades, quem está sempre, eu diria, provocando a Mãe Natureza, né? E esperando ter bons resultados para a economia, ter bons resultados para os grandes investimentos, ter bons resultados para as grandes empresas e os grandes países, só pensam no ouro, no minério, nos produtos que venham trazer reservas econômicas e que não se resolve, né? A gente faz essa colocação, tem essa visibilidade, porque nós acompanhamos de perto também o nosso interior, né? Essa nossa vida tão gostosa, tão maravilhosa que é esse pedaço de chão que nós vivemos. E ouvindo e vendo o que acontece no mundo, porque hoje é tudo muito prático, é tudo muito rápido, é tudo muito informativo, a gente que mora aqui no interior, nessa parte do Brasil, no Nordeste, na Paraíba, no interiorzão, percebemos que ainda vivemos no céu. Muitos acham que não, né? Com esse desejo de querer estar sempre à frente, de querer sempre o melhor, estar sempre na crista da onda, desejo de estar no primeiro lugar, o meu governo é o melhor, nós somos realmente os melhores e tal. E não vemos realmente resultados que venham ser definitivos, contundentes, importantes para a região, porque alguns fazem algo certo, outros fazem totalmente errado. E leva nesse ritmo como se fosse um desejo de que eu vou só me completando,
vai dando certo, eu tenho aqui o meu salário, vivo bem, tenho a minha família, todo mundo está bem, todo mundo está empregado, todo mundo está posicionado, está tudo em ordem. Aí não, mas tem aquele problema do município X, Y para resolver. Ah, mas nós vamos resolver. E não resolvem, não definem, não discutem e vão sempre protelando, sempre fazendo com que as coisas realmente não tomem o destino que deve tomar, a definição que deve ter aquela área, aquela região, aquele compromisso para com o cidadão, para com a cidadã. Eu fico aqui pensando num ponto importante. Inclusive eu tenho dito isso sobre um tópico, um ponto das administrações, não digo só de uma cidade, mas de várias. Né? Houve uma mudança de trazer muito o cidadão da zona rural para a cidade na área da educação, porque hoje tem transporte, porque eu acho que as decisões elas foram tomadas erradas em abandonar a escola na zona rural e trazer toda a estrutura do alunado para a cidade. Vejo que o transporte na zona rural ele deveria existir, né? Mas para a locomoção do cidadão que mora na zona rural para vir fazer, né, algo de compromisso, ter alguns compromissos na zona, sair da zona rural e ir para a zona urbana, e depois voltar para o seu canto, né, o seu lugar, o seu sítio, a sua fazenda, a sua comunidade, e fazer com que isso funcionasse dessa forma, sem trazer toda essa estrutura para a cidade. Mas isso virou um desejo dos grandes políticos, um sonho de muita gente, e que só trouxe realmente problemas. Por que eu estou falando disso? Porque saímos da zona rural, fomos para a cidade, e na realidade nos complicamos cada vez mais. Né? Houve um êxodo muito forte há tempos atrás, agora parece que está sendo ao contrário de quem saía do sítio e ia para a cidade com medo da violência, e agora está havendo um desejo de voltar da cidade para o sítio, são essas mudanças, né, na região que nos chama muito a atenção. A assistência ao homem do campo, ela não foi realmente colocada em prática como deveria ser. Muitos têm o desejo de plantar, de produzir, de criar, de realmente melhorar na área da agricultura e não tem oportunidade. Se vai fazer um empréstimo, tem as suas dificuldades, os seus problemas. E aquilo que a gente falava no início, que era sobre as condições climáticas. Né? Tem uma área chove, a outra não chove, outra chove demais, a colheita não dá certo e tal. Mas existe uma estrutura de irrigação que sempre dá certo. Por que não pedir informação às autoridades, às pessoas que possam realmente dar, né, aquela informação, aquela orientação, para que se possa produzir no campo, mesmo sem muita chuva. Então, tudo isso influi, contribui para esse desacordo, essa desorganização de tudo aquilo que a gente vê e sempre esbarra no gigante de concreto, na selva de pedras, que é
as cidades grandes. Eu posso me contentar com o meu lugar, com a minha estrutura, a minha oportunidade de ter um sítio, de plantar, de viver. Mas não, a gente quer estar na modernidade e tal. Ter o tigrão, o tigrinho. Isso é outro assunto importante que a gente gostaria de falar. Você acha, você que joga nesses betes da vida aí à toa, que a máquina, ela é produzida nos jogos para que você ganhe? É um engano. Você acha que o cara que programa o caça-níqueis, ele vai programar para que aquela pessoa seja contemplada? Mas é claro que não. Se um ganhar, milhões não ganham. Quem ganha sempre é a banca. Mas continua jogando. Tal. Aí vem um absurdo de grandes nomes da comunicação, da música, da área cultural. Ah, você tem que jogar aqui, porque aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, aquilo outro é não sei o que e tal. Esse é o jogo. E nessa nós vamos, nesse ritmo, nós vamos entrando de fininho e depois terminamos entrando de corpo inteiro. Existem pessoas que perderam tudo. Aí de repente você diz, pô, esse cara está falando de agricultura, daqui a pouco está falando de jogo, está falando... É porque na realidade as coisas se atrelam, os jogos, as sequências, elas vão se atrelando, se juntando umas às outras a título de informação e a gente vai sempre pensando aquelas que têm assunto e que estão em evidência. Mas vamos seguindo em frente. Nessa balada louca, desse ritmo descontrolado, desse comportamento sem controle, né? É isso mesmo, sem controle. E a gente vai seguindo nesse planeta que nos fornece tudo e nós procuramos sempre fazer com que as coisas não deem certo, tem que dar errado. Porque dando errado, a gente tem os governos para fazer o certo. Como, por exemplo, o absurdo de um homem que tem herança da família, são coisas hereditárias, tem fazenda, gados, empresas, e de repente tem que pegar tudo com aquilo e metade do que a família inteira construiu durante a vida inteira tem que dar para o governo. Ah, e outro detalhe, você sabe que para o ano vai aumentar o número de deputados. E as leis? Tem quem aguente um negócio desse. Eu não sei porquê, mas eu tenho que falar assim calmo para que você entenda o que eu estou querendo explicar. E se de repente eu me desesperar, eu não consigo falar calmamente. Eu falo agressivamente. E aí vai dizer, ah, esse é um descontrolado. Então eu tenho que falar de forma explicada, com muita paciência. E não me revoltar. Mas ora, o que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Aí quando eu me volto para a realidade, ora, eu estou nesse planeta, eu estou nesse país, eu estou nessa vida, e eu não reclamar, que homem sou eu, que posicionamento eu devo ter? Nenhum, ficar inerte e achar que tudo está certo?
Às vezes até eu paro e penso e acho que não deveria me envolver, mas por que não? Afinal, para que eu vim aqui? Eu quero agradecer a você pela sua paciência, pela sua companhia, dizer que nós estamos nesse canal no YouTube, tv103.com, jornalismo regional, 24 horas de informação, e vamos continuar com essa nossa ideia de estar sempre expondo algo aqui que a gente possa comentar e falar nas redes sociais de interesse aos cidadãos. Valeu, galera. Obrigado pela companhia e agradecer a Deus por mais um dia.